Olá, boa noite. Mais uma vez estamos nesse momento especial para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Como é bom tê-lo conosco, quero fazer um convite para você, um convite muito especial. Convide alguém para estar conosco durante esses minutos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vou falar sobre a depressão, a causa e a solução. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra, se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, alguém que vive sofrendo com os efeitos da depressão, da ansiedade, do estresse, convida ele, liga para ele nesse momento. Olha, o pastor Daniel está fazendo uma live sobre depressão. Então convida essa pessoa, compartilha o link, peça para que ele entre, para que juntos, durante essas horas, esses minutos que teremos, Deus ele tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus ele tem uma palavra para alcançar o seu coração. Então, que bom estar aqui com você. Creio que Deus te concedeu um bom dia. E estamos aí aguardando a volta de Jesus, né? Passando esse período desafiador, esse período que está mexendo com muita gente, mexendo no emocional de muitas pessoas, batendo uma tristeza profunda, uma angústia profunda. Então, meu caro amigo, minha irmã, meu irmão, permaneça conosco. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos analisar no livro sagrado de Deus. E o que Deus tem a falar para cada um de nós. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com aqueles que sofrem. Deus se preocupa com aqueles que derramam lágrimas. É isso que você vai ouvir e ver na palavra do Senhor, tá bom? Convida alguém, liga para alguém, tá certo? Nós precisamos que você esteja conectado conosco. Durante esses minutos nós vamos estudar a poderosa palavra de Deus, tá bom? Vai ser muito bom. Nós vamos estudar o livro de Deus e os efeitos que hoje muitas pessoas têm vivido, né? Sob o efeito da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia profunda da alma. Então Deus tem uma palavra para você, tá certo? Fica conosco e Deus vai nos abençoar de uma forma grandiosa, né? Esse tema é muito importante porque nós estamos vivendo em período que hoje muitas pessoas vivem uma angústia profunda. Eu vou também falar sobre a ideação suicida. Por que as pessoas elas tentam tirar a própria vida? Por que existem pessoas que tentam dar fim ao cabo da sua existência? Existem pessoas que elas decidem não mais viver. E a angústia é tão profunda que elas tomam a decisão de tirar a própria vida. Então, é justamente sobre isso que nós vamos estudar daqui a alguns instantes na palavra do Senhor, tá certo? Mas você está bem? Ontem nós estivemos juntos aqui falando sobre os sinais do tempo do fim. Foi uma bênção, né? Louvado seja Deus. Nós estudamos sobre as profecias que estão escritas na palavra do Senhor, sinais do tempo do fim. E nós estudamos sobre a vida de Noé e também a preparação do povo de Deus para o tempo do fim. Assim como aconteceu nos dias de Noé, disse Jesus, irá acontecer também no tempo do fim. Tá bom? Foi muito bom. Muitas pessoas estiveram presentes, muitas pessoas elas ouviram, muitas pessoas deixaram os seus pedidos e nós intercedemos por você, nós oramos por você. Tenha certeza, a tua causa está nas mãos do Senhor. Amém? Então, convida alguém, liga. Nós estamos aí aguardando mais pessoas. Várias pessoas elas querem ouvir essa palavra. Várias pessoas querem ouvir esse assunto importante. De repente, esteja aqui falando para alguém
E a não, pastor, mas eu não sofro de depressão. Mas possa ser que alguém da família, um amigo, alguém que você conhece, e alguns detalhes, algumas dicas que eu irei passar, de repente você pode ajudar alguém. Você pode ajudar uma pessoa, na verdade. Sempre, infelizmente, isso é triste, mas sempre na família ou no contexto social, no trabalho, onde as pessoas vivem, às vezes tem alguém que ela pode até sorrir, mas só Deus sabe o que está no seu coração. Ela pode até sorrir, mas só Deus sabe o que se passa dentro da alma. É um assunto que é bíblico. Davi, em um momento, ele estava tão angustiado, ele queria que Deus falasse com a sua alma. Chega um momento assim, falou que cala a minha alma, assossega a minha alma. Momento na vida de Davi, ele se sentiu tão triste, tão amargurado, que ele pediu que Deus pudesse falar ao seu coração, trazer-lhe uma palavra de fé e de esperança. E Deus o ajudou, assim como Deus vai te ajudar hoje, assim como Deus vai ajudar alguém que é da tua família. De repente estou falando aqui para alguém que tem um irmão que vive na depressão. De repente falo para alguém que tem um pai, uma mãe, um parente que está vivendo esse período aí triste, né? Depressivo, angustiado, só quer viver isolado, não quer sair, não quer viver uma vida social, vive trancado. Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda, entendeu? E infelizmente alguém disse que a depressão é o mal do século, né? A pesquisa diz que é a segunda causa de morte no mundo. Veja, é triste, né? Mas é isso que nós vamos estudar daqui a alguns instantes, tá certo? Então, nós vamos nos preparar, tá certo? Nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo sobre nós, nós vamos pedir ao Senhor que Ele, por meio da Sua palavra, Ele fale ao nosso coração. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Nosso grande Deus, Todo-Poderoso, exaltado seja o Teu santo nome. Nesse momento nós vamos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, abençoa essa live, que muitas pessoas que estão assistindo, elas sejam abençoadas, que o Teu Espírito fale aos seus corações. Usa-me, Senhor, como vaso em Tuas mãos. Eu sou apenas um vaso. É o Senhor que fala, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que restaura, porque Tu és o poderoso. Eu me coloco em Tuas mãos para pedir a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto da palavra do Senhor, eu quero ler com você, se encontra no livro de Salmos, o número 34 e versos 17 e o 18. Você, se quiser acompanhar conosco, pegue sua Bíblia, tá certo? Esse texto é importante, marque, tá certo? Porque esse texto Deus vai falar ao seu coração. Você crê que Deus fala? Quando a gente abre a palavra, Deus fala. Você acredita? Então agora Deus vai falar com você. Deus vai falar à tua alma. Olha que texto interessante. A Bíblia diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra. Meu Deus, que texto lindo! Deus os livra de todas as suas tribulações. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Vou repetir de novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quando fala do coração, o centro das emoções, quando a Bíblia diz o coração quebrantado, o coração angustiado, coração triste, desanimado, abatido, a Bíblia diz que Deus está bem pertinho. Olha que coisa boa. De primeiro, você só precisa entender, primeira mão para você,
é que Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado, daquele que tem um coração amargurado, triste, vazio. A Bíblia diz que Deus está perto dele. Amém? Hoje eu quero, permitindo Deus o Espírito Santo, falar para você sobre a depressão. O silêncio que mata. A depressão, ela é uma situação que está atingindo muitas pessoas. Todos estão sujeitos a essa causa. Todos estão sujeitos a essa doença. Só para vocês terem ideia, 20% da população mundial já passam por esse período, já passam pela depressão. Já sentem o transtorno da depressão em suas vidas. Veja, 20% da população mundial. É muita coisa. É algo que está na atualidade, acabando com muitas vidas, destruindo muitas pessoas. Pessoas estão perdendo o prazer de viver, perdendo a alegria de viver, perdendo o prazer, o melhor da vida, o bom da vida. As pessoas, elas estão perdendo isso. Amigos, só para vocês terem ideia, até o final desse ano, 2020, será a segunda causa de morte. A depressão, ela chegou a atingir a segunda causa de morte. Atinge a todos. A maior causa da depressão é o suicídio. Só para você perceber o quanto isso é grave, em 2015, 800 mil pessoas morreram por vítima da depressão. Veja, 2015, 800 mil pessoas morreram vítima da depressão. Só para você perceber o quanto isso é grave, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa ela tira a própria vida. Isso é muito triste. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa ela se suicida, ela tira a sua própria vida. Até o final desse ano, as pessoas estarão mais estressadas, as pessoas viverão mais sob o efeito da ansiedade e também da depressão. Eu quero dizer para você que talvez eu esteja falando com alguém que é vítima da depressão, tem os sintomas, mas não reconhece. Há momentos também de pessoas que é vítima da depressão e ela não é compreendida. Às vezes, um jovem, uma esposa, de repente um irmão, ele é vítima desses sintomas que eu vou passar aqui para vocês, vítima da depressão, mas ele não é compreendido. Isso machuca mais, isso fere mais, isso destrói a alma, isso causa solidão profunda, tristeza, por conta da rejeição, por não ser compreendido. O que é depressão? Eu quero mostrar para você o que de fato é depressão. A depressão é o transtorno emocional pela perda da felicidade. Vou repetir de novo. Vejam, o que é depressão? É o transtorno emocional pela perda da felicidade. O que é depressão? É um profundo estado de abatimento. Às vezes a pessoa está profundamente abatida. Isso é depressão. O que é depressão? A depressão pode ser crônica ou momentânea. É o ressentimento, é a sensação forte de tristeza na sua alma. É a sensação pesada de angústia. Isso é depressão. O que é depressão? É a tristeza da alma. Agora, quero mostrar para você que depressão é o abatimento profundo, pessoas abatidas, angustiadas, tristeza profunda da alma. Isso é depressão. Um detalhe importante: quais são as causas da depressão? O que causa a depressão? Por que as pessoas elas se tornam depressivas? Porque elas vivem em um período de abatimento profundo, de angústia profunda da alma. O que é depressão? Veja, a depressão ela tem duas causas. Tá? Existem dois tipos de depressão. Primeiro deles, existem duas palavras gregas que eu vou explicar para você. Existe a depressão endógena e tem a depressão exógena. O que significa?
Primeiro eu vou explicar para você o que significa essas duas palavras. A palavra endógena quer dizer de dentro para fora. Então veja, a depressão endógena é aquela que é criada de dentro para fora. Quais são os sintomas? Ou quais são as causas? Do organismo, a química do cérebro. Então, isso é depressão endógena. Uma pessoa ela pode ficar depressiva por causa da química do cérebro. Ela também pode ficar depressiva pela a baixa produção do hormônio serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Quando a pessoa ela tem essa baixa produção desse hormônio, da serotonina, ela cai numa depressão. Ela cai numa angústia profunda, num abatimento profundo da alma. Né? E também tem a depressão quando a pessoa tem a perca, a baixa produção desse hormônio. Isso às vezes ocorre numa gestação, pós-parto. Já ouviu falar de pessoas que quando o bebê nasceu, ela ficou depressiva? Por quê? Por conta da baixa produção desse hormônio. Então, a química do cérebro. Então, as pessoas elas ficam nesse abatimento profundo, nessa angústia profunda, nesse estágio da depressão. Então, a depressão endógena, de dentro para fora. Agora, a outra depressão é a depressão exógena. A depressão exógena é aquela que é de fora para dentro, onde muitas pessoas elas vivem nesse estágio, elas vivem nesse sofrimento. É a depressão, porque a palavra exógena quer dizer é algo criado de fora para dentro. Endógena é algo que é criado de dentro para fora. Foi o que eu expliquei para vocês há um tempinho atrás. Agora, a depressão exógena é algo que é criado fora para dentro. Vou mostrar algo aqui para você. Quais são os transtornos da depressão exógena, aquela que é criada de fora para dentro? Eu quero mostrar para vocês: traumas, abuso, luto, violência doméstica. Veja, às vezes uma pessoa ela teve um abuso sexual no passado, uma violência lá no passado, e isso foi criado de fora para dentro. E a pessoa ela vive sendo carrasco dos seus próprios pensamentos, vivendo uma tristeza profunda, ressuscitando mortos, vivendo mais o passado do que o presente, com medo do futuro. Então veja, existem casos de pessoas que hoje vivem na depressão por causa de um abuso sexual, foi violentada lá no passado. Então, o grito no silêncio abafou a alegria de viver e a esperança de ser feliz. Outro detalhe, luto, às vezes a perca de um parente, a perca de alguém. A psicologia diz que nem sempre um luto é por perca de uma pessoa ou de um parente, de alguém que morreu. Um luto pode ser também uma perca considerável. Às vezes a pessoa está no trabalho, de repente ela, de forma inesperada, ela é demitida daquele serviço, daquele trabalho. Então isso é uma perca. Para ela isso é um luto. Ela perdeu algo que para ela só dava para viver naquilo. Ela sentia prazer em fazer aquilo. Ela sentia alegria em fazer aquilo. E aí teve essa perca. Violência doméstica também. Tá? Muitas mulheres agredidas, pessoas feridas, violência verbal, tá? E violência doméstica. Tá? Então, quero mostrar para você outro detalhe importante. Veja, agora, como saber se a pessoa está com depressão? Como saber? Às vezes, como eu falei para vocês no início, de repente a pessoa ela tem os sintomas, mas não reconhece que está com depressão. Ela tem os sintomas, mas não reconhece. E aí eu quero só dizer para você como saber. Existem 4 fatores ou 4 áreas que você vai analisar comigo e vai entender se a pessoa que você conhece, ou até mesmo você, é uma pessoa depressiva ou não. Existe a área do comportamento, existe a área do sentimento, pensamento e a área física. Por exemplo,
Na área do comportamento, como saber que uma pessoa ela tem depressão? No comportamento, a pessoa ela tem perda do sono ou aumento dele. Às vezes aquela pessoa que dorme muito e tem aquela pessoa que não dorme quase nada, passa a noite virando de um lado para o outro, e isso constantemente. Ou seja, a perda do sono ou o aumento dele. Isso é no comportamento. Agitação descontrolada. Se você conhece alguém que é agitada de forma descontrolada, então na área do comportamento, essa pessoa já deve estar com os sintomas da depressão. Dificuldade de executar tarefas, perda do prazer de viver. Então, essa é a área do comportamento. Mau humor, a pessoa vive mal-humorada, irritabilidade, de repente a pessoa se irrita por facilidade, por qualquer coisa, ela não consegue se controlar emocionalmente. Outro detalhe, ira, tem facilidade de produzir a ira dentro de si, se ira com facilidade, falta de concentração, ansiedade, perda de atividade sexual e também isolamento social. Então veja, no comportamento, a pessoa ela pode viver com a vontade de não se levantar da cama, aquela vontade de se trancar no quarto, não querer falar com ninguém, aquela vontade de não querer ligar para ninguém, não querer receber ninguém, ficar só trancado no quarto. Então, isso é na área do comportamento, tá certo? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, no sentimento, aí vem a área do sentimento, pessimismo, aquela pessoa que para ela nada vai dar certo, ela tem dificuldade de executar algumas tarefas porque tem medo, pessimismo, vê muita dificuldade na oportunidade, negatividade, a pessoa é muito negativa, vamos fazer, não vai dar certo, rapaz, vai dar certo, não vai, ela é muito negativa, ela não vê a oportunidade na dificuldade, ela não consegue enxergar que dentro de uma adversidade, de um problema, mas sempre tem uma saída, é uma pessoa que tem dificuldade de realizar seus sonhos, porque ela é muito negativa, ela é carrasca dos seus próprios pensamentos. Na área do sentimento, a sensação de morrer, aquela sensação de não querer viver mais, e aí essa pessoa no sentimento ela começa a pensar assim, eu sou um fracasso, pessoa que se sente fracassada em tudo, pessoa que se sente fracassada em todas as áreas da sua vida, não se vê um vitorioso, não se vê alguém que é um projeto de Deus, nasceu para brilhar, nasceu para crescer. Não, ele imagina que todo mundo cresce, todo mundo, é aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas esquece de si. É aquela pessoa que ela faz o bem para todos, porque ela quer ajudar todos, mas ela não se ajuda, ela não se preocupa com si mesma. Então, essa sensação, não presto, de repente a pessoa fica pensando, eu não presto, e algo desse tipo, eu sou inútil. Então ela começa a produzir esses pensamentos, eu sou inútil, eu não presto, eu sou um fracasso, e isso é na área do sentimento. Agora vamos para a área número 3, do pensamento. Ela é sempre negativa, tá certo? Sempre preocupada, pessoa que é preocupada demais, vive com muita preocupação, tá? Eu só quero dizer uma coisa para você, aprenda o que eu vou te dizer. Duas coisas não existem. Você está preparado? Então, ouça-me com muita atenção. Duas coisas não existem. Primeiro, o passado e o futuro. Verdade, o passado não existe. O futuro também não existe. O que existe é o hoje, é o presente. A Bíblia diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar algo para o dia de amanhã, sendo que você está vivendo hoje? Então, o que existe é o hoje. O futuro não existe. O passado também não existe. Entendeu? Outra área, outros sintomas na área do pensamento.
baixa autoestima, tudo ela diz, a culpa é minha, só vive irritado, é infeliz, é triste, não é realizado com as coisas que faz, tantas coisas bonitas que aconteceram no passado, ela só consegue enxergar o negativo, o ruim da história. Tantas coisas boas aconteceram, mas ela só consegue ver o lado negativo, o lado que deu errado. Então, isso é na área do pensamento. E do físico. Quais são os sintomas? Esgotamento. Aquela pessoa que ela vive no esgotamento físico total. Sempre cansada. A pessoa que não tem energia, não tem vontade de fazer as coisas, de enfrentar a lida, não tem vontade de se levantar da cama. Aquela pessoa que acorda, mas a vontade é de continuar lá. Sempre cansada. Agitação descontrolada. De repente a pessoa se agita. Quando ela olha para trás, vai perceber que se agitou por coisas tão banais, mas é uma agitação descontrolada. Ela mesmo se reconhece em alguns momentos que tem uma agitação muito descontrolada, perda do apetite ou aumento dele. De repente a pessoa não quer comer, ou tem aquele que come de forma descontrolada, perda do sono, dor muscular constante. Eu só quero dizer para você, meu caro amigo, irmã, meu jovem que está me ouvindo agora, se desses sintomas, pelo menos entre 5 a 7 desses que eu falei para você, você sente, só tem uma notícia para lhe dizer: procure tratamento, procure ajuda, isso é sério. Primeiro eu quero falar para você que a doença, a depressão, ela é uma doença. Assim como alguém que sofre do coração, ele deve procurar um cardiologista, assim o depressivo deve procurar o especialista da área, alguém que possa lhe ajudar. Então, se desses sintomas que eu apresentei para você, pelo menos entre 5 a 7, já existe, já acontece na sua vida, só tenho algo para lhe dizer: não aceite. Esse é o maior erro. Muitos vivem esse dilema, estou ou não estou? Vivem com esses sintomas em sua vida, mas não procuram ajuda, ficam isolados. E eu quero dizer para você que existe outro detalhe muito pesado, que é a ideação suicida. Você já ouviu falar de alguém que tirou a própria vida ou tentou tirar a própria vida? Entre homem e mulher, os que mais tentam são as mulheres, e os que mais morrem são os homens. Mas por quê? Porque o método utilizado pelas mulheres é um pouco diferente dos métodos que é utilizado pelos homens. Por que que poucos homens tentam e mais mulheres tentam? No resultado final, mais homens tiraram a vida do que as mulheres. Ou seja, a pesquisa aponta, de cada 10 mulheres que tiraram a vida, a média entre 15 a 20 homens já tiraram a sua própria vida. Agora, por quê? Porque o método que é utilizado pelo homem é diferente do método utilizado, em alguns aspectos, pela mulher. Por exemplo, alguns métodos que algumas mulheres usam para tirar a própria vida, como veneno, aquela vontade de se jogar em frente a um carro, aquela vontade de cortar os pulsos, os pulsos. Agora, os métodos que é utilizado pelos homens é mais agressivo. É uma arma, corda, às vezes pulam de uma ponte, algo desse tipo. Então, a pesquisa aponta que na ideação suicida, quem mais tenta é as mulheres, mas o resultado são os homens que mais morrem. Agora, como você saber que uma pessoa ela tem ideação suicida? Como você descobrir, ou você ficar atento para alguém que está com ideação suicida, está com vontade de morrer? Eu vou passar para vocês algumas coisas interessantes. Vejam, existem os fatores de risco, uma perda significativa,
Às vezes, a pessoa, ela que tenta tirar a própria vida, não é porque ela está querendo morrer, entenda isso. Uma pessoa que tenta tirar a própria vida, não é porque ela está querendo morrer, é porque ela quer se livrar de uma dor profunda. E ela acha que o único meio de se livrar daquela dor é tirar a sua própria vida. Ou alguns se sentem tão inúteis, se sentem que é um peso para a família e acham que todos sofrem por causa dele. E aí ele tenta tirar a própria vida para não ser um peso para ninguém. Então veja, isso aqui é um fator de risco importantíssimo para a gente ficar em alerta, esperto, que de repente você ouvir alguém, conhecer alguém que está passando por essa fase, muito cuidado com essa pessoa. Divórcio, de repente uma separação inesperada, a perda do emprego, um luto, de repente uma pessoa, ela se divorciou, perde a vontade de viver. A angústia é tão profunda que agora tenta tirar a própria vida. Muitos têm vontade, mas não têm coragem, entendeu? Existem muitas pessoas que têm vontade, mas não têm coragem. Outra coisa, doença grave. Acontece, estresse, abuso sexual. Eu sempre digo que a depressão, ela é uma sepultura que consegue enterrar toda a história de felicidade que uma pessoa construiu. Agora, quando a pessoa ela passou por esses problemas no passado, abuso sexual, entre outros fatores, doenças graves, pressão psicológica, agressão verbal e agressão física. Então, chega um momento que a pessoa ela carrega aquele peso. Ela carrega aquele peso, que chega um momento que ela tenta se livrar. E ela acha que a única maneira é tirando a própria vida. Agora, como saber que alguém tem a ideação suicida? Vamos saber. Vou passar aqui alguns detalhes para você. Um detalhe, você sabia que 90% das pessoas que elas tentam suicídio, se tivesse um cuidado, aquela situação deveria ser evitada, 90% deveria ser evitada. Outro detalhe importante, como saber? Comunicação verbal, sempre vem da comunicação verbal. Algumas pessoas que elas têm ideação suicida, elas começam sempre dizendo assim, por que eu vim para esse mundo? Por que eu nasci? Fique atento. Se você conhece alguém da família, se você conhece alguém que é amigo, alguma pessoa que você conhece, que ela começa a falar, dizendo, por que eu vim para esse mundo? Por que eu nasci? Outro tipo, eu sou um peso para as pessoas, todos iriam viver melhor sem mim. As pessoas iriam falar assim, todos iriam viver melhor sem mim. Eu não aguento mais. De repente você escuta de alguém dizendo assim, eu não aguento mais viver, eu não suporto mais, não dá, eu não vou conseguir mais viver. Não vale a pena viver. Se você ouvir alguém falando, se expressando, com essas situações que eu apresentei para você, com essa comunicação verbal, fica de olho. Ou até mesmo se eu estou falando aqui para alguém que já pensou em tirar a sua própria vida, já pensou em acabar com a sua própria vida, pensando que, por que eu nasci? Por que eu existo? Eu sou um peso. As pessoas iriam viver melhor sem mim. Algumas pessoas nas redes sociais começam a soltar, e algumas pessoas não atentam para isso. Não consideram, não levam a sério. Mas alguém está passando por uma luta difícil, e ela só quer uma oportunidade. Ela só quer uma oportunidade. Meu caro amigo, se as pessoas que têm a ideação suicida, elas fossem acompanhadas, tivesse alguém perto, que elas pudessem serem ajudadas, 90% das tentativas
teria a salvação, a solução para não acontecer. Eu só quero dizer para você, tem um texto que Jesus chegou a falar para nós, lá no livro de Mateus, quando ele disse assim, Jesus chegou a dizer que ele tem um jugo suave, mas no início da sua fala ele disse, vinde após mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu quero aqui dar 3 conselhos para você, ou até mesmo para você ajudar alguém. Será que eu estou falando para alguém que vive esses sintomas? Da depressão, da angústia profunda, do abatimento profundo? Ou até mesmo eu estou falando para alguém que em algum momento da sua vida você tentou tirar o mais belo que Deus te deu, a vida? Quero te dar 3 conselhos. Primeiro, a depressão é uma doença. Procure tratamento. Porque no passado, algumas pessoas viveram no grito do silêncio, com medo de se expor, porque havia um comentário no passado de que quem procurasse um psicólogo, um psiquiatra, era doido. E isso trouxe grandes prejuízos. Não, meu amigo. São os especialistas, a medicina é a parte da sabedoria de Deus no homem. Então o conselho que eu dou para você, ou o conselho que eu incentivo você a dar para alguém, leve essa pessoa para ter um tratamento, um acompanhamento psicológico. Porque a depressão, amigo, escute, é uma doença. É uma doença. Assim como alguém, eu falei um tempo atrás, assim como alguém sofre do coração, ele procura um cardiologista, porque aquela doença existe especialista para aquela área. Então, seja qual for o tipo de doença, sempre tem um especialista. Por que não aceitarmos que a depressão é uma doença e existem os especialistas na área para tratar desse assunto? Por que não? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, ou que você ajude alguém, é você entender que a depressão, ou convencer alguém que a depressão é uma doença. É uma doença. Então tem que ter tratamento. O primeiro conselho é, tem que ter tratamento. Tem que tomar remédio. Tem que procurar tratamento, acompanhamento psicológico. Tem que aceitar ajuda. O pior é aquele que vive sob os efeitos da depressão e não aceita ajuda. Não quer ser ajudado, não quer um tratamento, não procura um tratamento, um acompanhamento, não quer. Então, amigo, você precisa aceitar, porque a depressão é uma doença. Segundo, eu só quero dizer para você, aceite ajuda, não fique sozinho, porque a cilada do diabo, porque o diabo é oportunista, ele só aproveita a oportunidade, ele conhece o ponto fraco de qualquer ser humano. E quando uma pessoa ela se isola, ela quer viver longe de tudo, de todos, sem estar no contexto social, é armadilha, é perigoso. Primeiro conselho que eu dou para você, foi isso que Deus fez com o profeta Elias. Elias, sob o efeito da depressão, com medo de Jezabel, porque a depressão ela gera o medo, e ele com medo fugiu. Ele pediu para morrer, se escondeu numa caverna. Deus apareceu para Elias e disse assim, Elias, sai da caverna. Por que Deus estava falando para Elias sair da caverna? Porque ali não era o lugar ideal para ele. Assim, existem muitas cavernas que muitos tentam se esconder. A caverna do medo, do isolamento social, a caverna da falta do prazer de viver. Então, meu amigo, conselho que eu dou para você, não se isole, não fique sozinho, não fique trancado, não fique tão isolado ao ponto de não querer falar com ninguém. Não faça isso. Isso é uma armadilha psicológica, é uma cilada e muitos têm caído nela. Não faça isso. Terceiro, o campo da fé. A Bíblia diz que a fé ela move montanhas, a fé agrada a Deus, a fé aproxima alguém de Deus.
Só quero falar para você, tenha fé. Não esqueça que Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí Jesus termina dizendo: e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Provérbios, no capítulo 17, verso 22, eu quero ler esse texto com você. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 22. Olha que texto interessante. Olha que texto importante. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 22. O texto sagrado diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. 16, 24 de Provérbios. Medite na palavra do Senhor. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha que texto bonito. Outro texto, Provérbios 15, verso 30, a palavra do Senhor diz: o olhar de amigo alegra o coração, e as boas novas fortalecem até os ossos. Aceite ajuda, creia no poder da oração, creia no poder que Deus tem para te ajudar, para tirar você dessa situação. Se eu estou falando para alguém que está vivendo esse drama, esse estágio, sob os efeitos da depressão, eu quero falar para você, meu amado, minha amiga, meu irmão, Jesus quer curar você. Você crê? Jesus quer curar você. Ele quer libertar você. Jesus compreende a tua dor. Jesus compreende o teu sofrimento. Se você não é compreendido, se as pessoas não te compreendem, mas eu só quero te dizer, Jesus, Ele compreende a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe o que se passa no teu coração. Jesus, Ele conhece o mais profundo da tua alma. Jesus tem interesse em você. Não pense, meu amigo, que a única solução para se ver livre da dor é tirando a própria vida. Não, isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo quer destruir sua vida, o diabo quer destruir tua família. O diabo está usando essa armadilha chamada depressão para acabar com você. O diabo está usando essa armadilha depressão para destruir com tua vida. O diabo tem ódio de você, ele quer acabar com você. Desperta, filho de Deus, Jesus te ama, olha o belo da vida, olha as pessoas que estão ao teu redor. Se você cometer o suicídio, vai provocar mais sofrimento naqueles que te amam, não vai resolver nada, não vai valer a pena. Sabe o que é que vale a pena? É lutar, é ter fé, é procurar ajuda, é buscar tratamento, é confiar no Senhor, é orar, é buscar o poder de Deus. Jesus tem o poder de te libertar. Se Jesus libertou o profeta Elias, que pediu para morrer, se escondeu numa caverna, quanto mais você, Ele te ama. O amor que Jesus tem por você é grande. Então cuidado, minha amiga, cuidado, meu amigo, nesse isolamento psicológico, nessa tristeza profunda, olhando só para o passado, ressuscitando mortos. Não faça isso. Jesus, Ele te ama, Ele estende a mão, porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância. Jesus, Ele não rejeita as tuas orações. Se eu estou falando para alguém que em algum momento já tentou tirar a própria vida, cuidado, meu amigo, Jesus te ama. Ame a vida, é um presente que Deus te deu. Olha ao teu redor, você vai ver que
existem motivos de você viver uma vida feliz. Olhe para a cruz, você é tão importante que Jesus morreu por você. Os que te amam, existe alguém que sempre está do teu lado. Esse alguém é o Espírito Santo. Então quero falar para você, existe solução? Existe. Tem saída? Tem. Jesus é a saída. Ele tem o poder para te ajudar e tirar você dessa triste situação. Ele tem o poder de tirar você dessa triste situação, dessa luta que você vem enfrentando. Amigo, socorra, tá certo? Alguém que você conhece, algum parente, uma pessoa que você ama, socorra essa pessoa, não ignore, fique atento, fique ao lado, ajude. É uma doença, a depressão é uma doença, mas eu só quero te dizer, se você está aqui hoje é porque Jesus, Ele quer libertar você. Eu vou fazer uma oração pela tua vida, eu vou orar pelo teu bem-estar emocional, eu vou orar para que Deus te liberte, Deus te cure. Antes da minha oração, eu queria frisar bem o Provérbios capítulo 15, verso 30, capítulo 15, verso 30 exato. Olha que coisa interessante. O olhar de amigo alegra ao coração. Sabe por que tem muitas pessoas que elas se sentem rejeitadas? Por causa dos olhares. Sabe por que tem pessoas que elas vivem o isolamento social? Por causa dos olhares. Não é compreendida. As pessoas olham com um olhar indiferente. Mas veja que texto tão bonito. O olhar de um amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Olha que coisa, que texto bonito, que verso tão importante para a sua vida. Meu amigo, Jesus ama você. Ele está do teu lado. Você não está sozinho. Jesus é o teu melhor amigo. Ele te compreende. Ele nunca te deixou só. Aprenda uma coisa, meu amigo. Jesus nunca te deixou só. E Ele nunca te deixará sozinho. Ele está do teu lado. Ele está aí contigo. Você crê? Você crê que Jesus está agora bem juntinho de ti? Você acredita que Jesus está do teu lado? Você lembra daquele momento que você tentou subir em uma mesa, colocou uma cadeira, colocou a corda no pescoço e você voltou atrás? Porque Jesus não desistiu de você. A batalha entre o bem e o mal, as trevas tentando tirar a tua vida, tentando acabar com a tua vida, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, que te ama, que nunca te abandonou, do teu lado para te socorrer, para te ajudar. Jesus te ama. Não viva o passado, viva o presente e deixa o futuro nas mãos do Senhor. Deixa o futuro nas mãos de Deus. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade e Deus cuidará de você. Você crê que Deus cuidará de ti? Eu vou fazer uma oração por você. Eu vou entregar você nas mãos do Senhor. Eu vou orar por tua vida. Eu vou orar para que Deus te liberte, para que Deus te cure, para que Deus tire você dessa situação. Eu vou pedir a Deus agora que Ele arranque essa tristeza profunda da tua alma. Eu vou pedir a Deus que Ele arranque essa tristeza do teu coração, que Ele tire esse fardo pesado, que Ele te liberte, que Ele te salve, que Ele te cure. Você crê no milagre? Você acredita no milagre? Jesus, Ele vai curar você. Eu vou orar. Se você está sentado no sofá, se você está sentado na cadeira da sua mesa, na sua casa, se você está dentro do seu carro, se você está no seu escritório, ou se você está viajando, nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar pela cura espiritual. Pela cura espiritual.
não se esqueça do que eu vou dizer para você. Aquilo que você tem que fazer, faça. Agora, aquilo que você não pode fazer, creia, Deus faz por você. Ao finalizar esse momento de oração, eu vou fazer um outro momento de oração, como sempre fiz. Agora, se você conhece alguém que vive sob os efeitos da depressão, você conhece alguém que é depressivo, que é angustiado, que vive no isolamento social, está numa depressão profunda, eu só queria que você colocasse o nome dele. Só isso. Pastor, ora por fulano de tal, ora por tal pessoa. Coloque o nome dele. Coloque o nome dessa pessoa na descrição desse vídeo. Nós vamos orar por essa pessoa. Nós vamos clamar a Deus, levantar uma corrente de oração. Você conhece alguém que vive na depressão? Que é depressivo? Tem vontade de acabar com tudo? Coloque o nome dele. Só isso. Só coloque o nome dele. Se você não quiser expor a pessoa, não quiser colocar o nome dele, você diga: pastor, ora por um parente meu. Pastor, ora por um amigo meu. Coloque. Eu vou orar nesse momento por você. E no final nós vamos anotar o nome, nós vamos registrar o nome. Se você não quiser expor o nome da pessoa, se você não quiser colocar o nome da pessoa, é só você colocar na descrição do vídeo: pastor, ora por minha mãe, ora por meu pai, ora por um amigo que eu conheço, ora por alguém que eu conheço e está no estágio pesado da depressão. Ora, e nós vamos orar, e Deus vai libertar. Nós vamos ter esse primeiro momento de oração, tá certo? E no segundo, nós vamos receber os pedidos de oração. Você pode colocar o seu pedido, nós vamos orar. Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro nesse momento, Senhor, por essa vida que vive um sofrimento profundo, uma tristeza profunda, uma angústia profunda. Oro por essa pessoa, Senhor, que às vezes dá vontade de sumir, às vezes tem vontade de sair de casa correndo, às vezes tem vontade, Senhor, de se jogar em frente a um carro, às vezes tem vontade, ó Deus, de cometer uma loucura dentro de casa, achando que para se livrar dessa dor, a solução é tirar a vida. Deus, eu oro por essa pessoa nesse momento. Eu oro por essa pessoa que vive um estágio pesado da depressão, vive uma depressão profunda, um abatimento profundo da alma. Senhor, eu oro por essa pessoa. Segura na sua mão, Deus. Tira essa tristeza da alma. Pai, tira essa angústia, esse abatimento. Deus, faz essa pessoa olhar para cima. Faz essa pessoa, Deus, receber de Ti a vitória. Senhor, resgata essa vida. Tira essa pessoa do poço de perdição, do calabouço. Deus, segura nas mãos dessa pessoa, porque não tem mais forças. As forças se foram. Só o Senhor pode restaurar. Só o Senhor pode dar ânimo, dar força, a fé. Deus, salva essa pessoa. Eu coloco essa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu caro amigo, Deus abençoe esse momento especial. Estudamos a palavra do Senhor. É um tema importante para ser falado, para ser discutido, tá certo? Ajude alguém, se você conhece alguém, veja os detalhes que eu falei, anote todos esses detalhes, ajude alguém. Esse é o momento dos pedidos, tá? Queria fazer outro pedido, já que a gente abriu esse espaço para você colocar os pedidos em oração. Você tem algum agradecimento? Vejam, desde sábado nós estamos aí nessa jornada, nessas séries, e desde sábado nós abrimos a oportunidade para fazer os pedidos, então estamos orando. Aquele milagre que você alcançou, aquela bênção que Deus te deu, aquele pedido que você colocou nas mãos do Senhor e Deus realizou, rapaz, coloca aí: pastor, olha, eu fiz o meu pedido e Deus respondeu a minha oração. Deus me ajudou, Ele operou o milagre, Ele abriu a porta. Nós queremos ouvir, queremos exaltar o nome de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se você tem algum agradecimento de algum milagre que Deus colocou em suas mãos, coloca aí para nós.
Isso vai fortalecer a vida de alguém, vai fortalecer a vida de uma pessoa, tá certo? Os pedidos de oração, pode colocar, digita os pedidos de oração e Deus vai abençoar grandemente a tua vida e a vida da tua família. Pode digitar o seu pedido, você pode colocar o seu pedido de oração, até mesmo o seu agradecimento. A minha esposa está acompanhando, ela está anotando, ela está vendo aí os registros, e nós vamos orar por você, tá bom? A Josiane Melo fala o seguinte: pastor, meu esposo uma vez acordou de madrugada para orar por um jovem que estava tentando tirar a vida. E Jesus, como sempre, chega primeiro. Amém. Olha que testemunho bonito. Deus seja louvado. Deus levantou o esposo da irmã Josiane para orar, tá? E Deus salvou a vida de um jovem. Que testemunho bonito. Deus seja louvado por isso, exaltado seja o nome do Senhor. Se você também tiver alguma pergunta, tá certo? Se eu não souber responder agora, eu me preparo, eu estudo e amanhã eu trago a resposta para você. Mas se você tiver alguma pergunta, pergunte, tá certo? Alguma dúvida dentro desse assunto, dentro desse tema, também você pode deixar a sua pergunta, tá bom? A Selma Batista pede oração pela Alcione. Ela necessita de oração. Amém. Nós vamos orar por Alcione. Vamos colocar o nome dela na nossa corrente de oração. A Fernanda Souza, que também é daqui do distrito, né, de Redenção, ela fala o seguinte: pastor, ore por minha prima, meu irmão e minha amiga. Ok. Nós vamos orar, tá, pelo seu irmão, por sua prima e por sua amiga. Nós vamos colocá-los nas mãos do Senhor e orar pela vida deles. A Adriana, que também é do distrito de Redenção, ela fala o seguinte: ore pela minha tia e primo de André. Eles estão precisando muito de oração. Ok, nós vamos orar por eles. Nós vamos entregá-los nas mãos do Senhor. A Nalva França, do distrito de Jardim Neópolis, mora na cidade de Paudalho. Ela pede oração por uma cliente e amiga. Ok, nós vamos orar por ela. Irmã Nalva, Deus abençoe. Um abraço para todos os nossos irmãos aí de Paudalho. Nós vamos orar por sua amiga, entregá-la nas mãos do Senhor. Como a Selma também pediu, né, oração pela Alcione, a Vera também está pedindo oração pela Alcione. Vamos orar por ela, entregá-la nas mãos do Senhor. A irmã Alcione é assunto no céu e nós vamos clamar a Deus pela vida dela. Levantar uma corrente de oração. Amém. A Ana Mota Pinheiro, lá de Glória, de Goitá, também pede oração por uma colega. Isso, vamos orar por ela, viu, irmã? Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Então, vamos orar por essa pessoa. O Carlos André pede oração pela tia Graça, que também é daqui do distrito de Redenção. Ok, vamos orar. É bom, é importante você interceder por alguém, né? É bom você pedir oração por alguém. É muito importante isso, né? Tanto essa ajuda humana, também essa ajuda espiritual. Isso fortalece muito. Isso é uma bênção. Parabéns. A Mônica Alves, ela frisa o seguinte: suas pregações me fortalecem nestes templos em que não podemos congregar nos templos. Amém. Deus é muito bom, Deus é fiel. É a misericórdia de Deus sobre nós. O Ismael Lima, ele pede oração pela esposa. Verdade, vamos orar, viu, meu irmão Ismael, na sua esposa. E ela será assunto no céu. Nós vamos interceder na nossa corrente de oração que estamos fazendo por sua amada esposa. A Bernardes Rocha: eu agradeço a Deus por ter te conhecido e estamos juntos na causa de Deus. Cássio Rocha. Amém. Deus seja louvado, meu amado. Que bênção saber que existem pessoas que estão comprometidas com a obra do Senhor. É a Maria Tasca.
Reino, ela pede oração pelo esposo, pois ele trabalha em outra cidade, Ok. e pelo filho dela. Vamos orar pelo seu esposo, vamos orar pelo seu filho e vamos colocá-los nas mãos do Senhor. A Ana Mota, lá de Glória, ela frisa o seu pedido de oração e pede que ore pelo esposo dela. Ok. Vamos orar pelo seu esposo, irmã. E Deus sabe de tudo, né? Então Deus está no controle de todas e qualquer situação. O Ed Gleibson, lá da igreja do Caique, ele fala o seguinte: pastor, ore por minha sogra e família. Ok, meu amado, vamos orar por tua família e também por sua sogra. Vamos entregá-los nas mãos do Senhor. O Eduardo, lá do distrito de Jardineópolis, ele manda um forte abraço. Amém. Meu irmão Eduardo, Deus te abençoe, amado. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua família e sobre o ministério que Deus confiou em tuas mãos. Um abraço para todos meus irmãos aí de Buenos Aires, do distrito de Jardineópolis. Um abraço a todos. E ele fala: Deus abençoe sempre, homem de Deus. Amém. Deus seja louvado. O Severino Bonfim, ele pede oração pela sua neta que está doente. Ok, meu irmão, vamos orar por sua netinha, viu, meu irmão Severino? Lá da igreja do Oiteiro. Isso, meu irmão Severino lá do Oiteiro, vamos orar por sua neta e vamos entregá-la nas mãos do Todo-Poderoso. A Rosiane pede oração pelo jovem que se chama Jean, que mora em Recife, e pelo tio Bill, que mora em Vitória, que estão fazendo fisioterapia. Ok, nós vamos orar pelo jovem, que mora no Recife, e pelo tio dela, que mora aqui. E Vitória. E aqui em Vitória. Pronto, vamos orar por eles, nós vamos entregá-los nas mãos do Senhor. Gente, eu fico impressionado, é muito bonito. Essa mobilização, essa corrente de oração em prol das pessoas, em prol dos amigos, em prol dos parentes. Aqui, gente, isso é muito importante, né? A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? E a oração pode muito em seus efeitos, né? Deus pode muito, Deus tem poder. E quando há uma concordância entre duas pessoas com um objetivo, tá, importante, seja de um pedido, de uma cura, a Bíblia diz que será estabelecido. Então Deus é fiel, viu? Louvado seja o nome do Senhor. O Jorge Moura, ele pede oração pelo irmão dele, Luiz, a irmã Augusta, para que eles estabeleçam a saúde deles. Amém. Nós vamos interceder por eles. Muito bom, meu irmão Jorge, por essa atitude, tá, de interceder ao Senhor pela vida dessas pessoas que precisam de um milagre. Ele diz que esse casal é especial, é os pais dele da fé. Amém. Vamos orar por esse casal, e Deus conhece todas as coisas, meu irmão. E Deus tem todo o poder. Gente, olha que mobilização bonita. Essa corrente de oração, ela está crescendo. Essa corrente de oração, ela está tomando proporção grande. Deus seja louvado. Quando o povo de Deus se levanta para orar, unidos em oração, Deus abre as portas. Lembram quando Pedro esteve na prisão e a igreja orava, e a Bíblia diz que o Deus enviou um anjo para libertar a Pedro da prisão, tá? Porque tinha um grupo de pessoas que estavam orando. Gente, Deus vai libertar muita gente, eu creio em nome de Jesus. Se você crê, confirma com amém. Eu creio em nome de Jesus que por meio dessa corrente de oração, Deus vai libertar muitas pessoas. Vai em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Eu creio no seu poder. A Marta Gomes, ela continua em oração por minha família. Ok, Marta, vamos continuar orando por tua família, intercedendo por eles ao Senhor Deus. E eu só tenho algo para dizer para você, meu caro amigo, que a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Descansa no Senhor, espera nele, confia, e Deus tem a vitória para você. A Selma Batista, ela fala o seguinte: pastor, irmã Ana pede oração por ela e pela Gleice. Ela é sogra de Nicásio.
Ok, nós vamos interceder por ela, irmã. Parabéns por essa mobilização, você entrar nessa mobilização de oração. Esse momento é muito importante, então nós vamos interceder por eles, colocá-los nas mãos do Senhor. E creia, Deus vai operar maravilhas. Porque a Bíblia diz no Salmo 60, verso 12, a palavra do Senhor diz, em Deus faremos proezas, e Ele mesmo calca aos pés os seus inimigos. Então Deus fará proezas em nós e através de nós, por meio das orações em nome de Jesus. Deus abençoe. Nesse momento nós vamos orar por esses pedidos que chegaram aqui. Se você irá assistir esse vídeo, de repente mais pessoas esse vídeo vai alcançar. Quando você terminar de assistir, deixa seu pedido e nós vamos acompanhar o teu pedido e nós vamos orar por você, tá certo? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir ao Senhor por todos esses pedidos que chegaram até nós e pelos que chegaram ontem, sábado, vamos entregar todos nas mãos do Senhor. Oremos mais uma vez. Grande Deus, a nossa vida está em tuas mãos e bem como a vida de cada um que colocou seu pedido na descrição desse vídeo. Pai, são pessoas que pedem pelos seus amigos, pelos seus parentes, por pessoas próximas e por pessoas que vivem longe. Mas a oração nos une como um único povo, com um único objetivo de interceder por pessoas que vivem no sofrimento da depressão, da angústia profunda, por pessoas que vivem no sofrimento da doença física e da doença emocional. Pai, oramos por essas pessoas e colocamos elas em tuas mãos, soberano Deus, e cremos que o Senhor já está trabalhando. Nós cremos que o Senhor já está agindo, porque a tua palavra diz: batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra. Deus, eu coloco em tuas mãos, pela misericórdia de Deus, a vida de cada um, os nomes e todos os pedidos nas mãos do Todo-Poderoso, e nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o nosso ajudador. Só o Senhor pode nos socorrer. Socorre essa pessoa, Senhor. Socorre essa mulher, esse homem, esse jovem. Atende às suas necessidades. Entregamos em tuas mãos a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Amanhã teremos uma live diretamente do auditório da Associação Pernambucana, certo? Um dos nossos colegas pastores irá pela transmissão, irá pregar a palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe e fique com Deus.